O título de minha apresentação, Narrador em Extinção, uma análise de Stamira e os Catadores e eu, se sustenta em um tripé: o conceito de narrador, o filme Stamira e o filme Os Catadores e eu. E é nessa ordem que eu vou falar um pouco agora dessas três instâncias. Só uma pergunta, vocês conhecem esses dois filmes? Sim? Walter Benjamin dedicou parte de sua obra em pensar sobre a figura do narrador. Ele compreendeu que o surgimento da modernidade e do capitalismo afetaram diretamente a capacidade dos sujeitos de contarem histórias. Uma nota que Pedro, meu grande amigo, anjo da guarda no mestrado, me fez é lembrar que Benjamin trabalha o narrador porque ele está falando desses sujeitos que saíram dos campos de batalha e não conseguem elaborar, não conseguem falar sobre os seus sofrimentos. E aí a mudez vem desse lugar, né? Ele compreendeu, então, que não é nem qualquer tipo de história, nem qualquer tipo de contar. Vou citar o Benjamin agora. A narrativa, que durante tanto tempo floresceu no meio de artesão, é uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o puro em si da coisa narrada, como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. Quer dizer, Benjamin está nos mostrando uma relação artesanal com a narrativa, comparando essa maneira sábia e orgânica de se contar histórias com o trabalho de um oleiro com argila, ou ainda com os ensinamentos despretensiosos e desinteressados dos mais velhos para os mais novos. Ele pode recorrer ao acervo de toda uma vida, aqui eu citando Benjamin, uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer. Sustenta a proposta dessa pesquisa entendendo que o narrador tem maneiras subjetivas, portanto, de olhar para a objetividade da experiência humana. Entendendo, apoiado em Benjamin, que o narrador é aquele capaz de subjetivar a experiência e transmiti-la assim, subjetivada, narrando. E é isso que está definhando em extinção, como ele fala. A arte de narrar está definhando porque a sabedoria, o lado épico da verdade, está em extinção. Esse processo que expulsa gradualmente a narrativa da esfera do discurso vivo tem se desenvolvido concomitantemente com toda uma evolução secular das forças produtivas. Ou seja, essa faculdade de intercambiar experiências é o que vem com o capitalismo cada vez mais acirrado, sendo extinta, sendo jogada no lixo. E agora eu vou entrar nos filmes. Os Catadores e Eu são dois filmes que se passam no lixo, em meio aos descartes, aos restos e às sobras da sociedade. Enquanto que no primeiro filme francês, eu falo primeiro por conta do ano, né? Enquanto no primeiro filme francês, Os Catadores e Eu, o lixo é retratado em volta de várias vidas, no segundo filme, Stamira, uma vida é retratada em volta do lixo. No caso da produção nacional, embora sua locação seja predominantemente dentro do lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro, quase não se fala dele, o lixo. Não desse lixo em sentido denotativo, coisa, resíduo, mas sobre um outro lixo, outro resto, outra sobra, que é a própria Stamira, protagonista do filme. Avaliando aquilo com que trabalha, a mensagem que Stamira traz é transformada em metáfora. Ela fala dos restos que se materializam nas montanhas trazidas todos os dias pelos caminhões de coleta, ou de gente que, como ela, vai parar numa pilha de rejeitos da sociedade. Stamira é dona de uma sabedoria incompreendida socialmente, vista por muitos como doente mental, ela tem um diagnóstico de psicose, com tratamentos e acompanhamentos médicos testemunhados pelo filme. Mas ela possui nos filhos verdadeiros admiradores e devotos, amigos, companheiros de trabalho que também demonstram grande afeto a ela, sem um tom de solidariedade ou complacência, misericórdia, mas até de um respeito e uma certa reverência a essa figura. Seria ela uma representante da figura de Benjamin, de narrador?
No caso da produção estrangeira, temos contato com uma série de situações perante o lixo. São desabrigados que vivem dos restos das feiras, ciganos, ativistas que comem do resto como protesto ao consumo exagerado, famílias que herdaram o costume de catar, chefes de restaurante que sabem as melhores temporadas de respigar. Enfim, o lixo define posturas políticas, sociais e culturais desses personagens. Penso ser interessante entender o elemento do cinema enquanto catador. Na produção francesa, isso já está posto no nome do filme. O título original, Le Glaner e La Glanaise, significa os catadores, Le Glaner, e La Glanaise, e a catadora, que é como a própria Agnès Varda se nomeia dentro daquilo que ela faz. E aqui, nesse filme, será possível encontrar a figura benjaminiana de narrador? Se sim, onde? Neles, catadores? Nela, catadora? As ideias de narrativa, de descarte e de narrativas descartadas em meio ao capitalismo só mais acirrado desde o diagnóstico de Benjamin são as ideias guia de toda a pesquisa. Estou tentando mostrar que esse estudo propõe ver os dois filmes com olhos específicos. Os olhos de que o narrador pode estar dentro desses filmes. Agora, e aí sendo menos fiel ao resumo que eu submeti à inscrição, que foi em março, sei lá, abril. Devo admitir que procedendo dessa maneira, minha primazia está na ideia de Benjamin, e menos nos filmes. Nada que algumas reuniões com meu orientador, Mauro Ruvai, que infelizmente não pôde estar aqui nessa edição do Socini, não me deixassem perceber. Bem como o conceito de sujeito neoliberal, citado quanto da inscrição do meu resumo. Esse conceito, tomado de Dardot e Laval, fala sobre uma captura neoliberal nas próprias maneiras subjetivas das pessoas pensarem a sua vida, a sua experiência. E de alguma maneira eu quis atualizar as forças produtivas do Benjamin nesse neoliberalismo com Dardot e Laval. Pensamento sociológico, então me vi um pouco obrigada a fazer isso. Mas foram ideias guias para eu conseguir dizer o que eu não sabia falar. E não mais cabem ou conversam exatamente com o que uma pesquisa em sociologia do cinema demanda, que é olhar para esses filmes. Assim, o próprio Benjamin e seu narrador são os santos para os quais eu rezo todas as noites pedindo inspiração, mas não são mais os ditames, os guias, os condutores e os óculos que eu coloco para ver os filmes. São eles que me interessam. São eles que me dirão coisas e me mostrarão que também não é por eles que eu posso me seduzir, porque vou entrar nos filmes para procurar algo que também revela o que está fora deles. E aí, dizendo de uma outra maneira, como a gente tem a faculdade de introspecção e de subjetivação da própria experiência cada vez mais jogada no lixo, cada vez mais objetificada, softwareizada, enfim. Eu penso, vendo os filmes, antes de requentar essa fala do passado, que hoje já não é mais tão colada na minha maneira de interpretá-los, que a Stamira, ela está feliz, né? Ela fala sobre a vida com felicidade, tem uma filha que se separou dela logo no nascimento e lamenta, às vezes, quando vai visitá-la no Natal, por não ter ficado com a mãe. Os colegas de trabalho, enfim, que se inspiram nela, ela com uma dificuldade de falar a palavra lixo, ela não gosta de ver assim, e o filme de alguma maneira faz um esforço para talvez contar uma outra história de tristeza, escassez, não que não seja terrível a conjuntura da qual ela se encontra, mas tem alguma coisa ali que ela tá dizendo e que a gente pode estar jogando fora, alguma experiência subjetiva. No caso da Varda, além de pensar um documentário sobre várias maneiras do uso do lixo na França, ela está falando sobre a própria morte. Ela está falando sobre a experiência da velhice, se comparando com os destroços e a putrefação, em cenas lindas, né? Ela comparando as rugas da mão com as rugas da casa, etc. Então a gente também joga fora isso, né? A gente também joga no lixo.